É de volta agora para falar da vitória do Fortaleza sobre o Ferroviário. O Leão também encaminhou sua classificação para a final do Campeonato Cearense. Teve gol de novidade, o Vitinho, que tinha estreado no Clássico Rei, e teve gol de Adam Bareiro, que pode estar deixando o tricolor. O Tutuba estava a caráter, mas não foi o Tubarão da Barra que curtiu a folia ao final do jogo. Infelizmente não tem tido eficácia. Se não faz, leva. E esse torcedor do Fortaleza veio do futuro para adiantar o placar. 2-0. Diferente do primeiro encontro entre as equipes, o Fortaleza tinha novidades. Um estreante em campo, Luiz Fernando. Mas foi um velho conhecido da torcida que abriu os trabalhos carnavalescos no PV. Adam Bareiro, com assistência de Mailton. Em meio a rumores de uma possível negociação com Boca Juniors, ele marcou um quarto gol na temporada. Obviamente, quando uno está con buen resultado, es bom también que esté olhando otros times a carreira de cada mas eso fica no clube, fica do clube a clube, fica de minha gente com o clube, com a gente do Boca. Eu só tenho a cabeça aqui, estou trabalhando para isso. Foco no agora. Era exatamente o que o Fortaleza queria, mas o Ferroviário não tinha se entregado. Breno, que mal havia trabalhado durante todo o Campeonato Cearense, entrou em ação pedalou, pé direito, bateu, Breno! duas vezes, parando o ataque coral. Caminho de frente pro gol, bateu, Breno mais uma vez! Lance desperdiçado que faria falta lá na frente. Enquanto isso, os cabeceios de Bareiro seguiam assustando. Era questão de tempo, mais precisamente depois do intervalo. Com o Vitinho em campo, Luiz Fernando arriscou o cruzamento. Forte demais, sem problemas. Na outra chance, a rede balançou com o camisa 11. Tá na grande área, bola pra ele, Vitinho de primeira, gol! Estou muito feliz por ser o primeiro gol aqui no Fortaleza, espero que seja o primeiro de muitos. A falta de objetividade atrapalhou o ataque coral na reta final do jogo. Nem deu para diminuir o placar. Eu acho que a gente fez boas jogadas, teve chances muito grandes de fazer o gol, mas acabou que infelizmente a gente não fez. Frustração para o lado coral, alívio e alegria para os tricolores, que depois de 2 empates em sequência, voltaram a comemorar uma vitória. Um resultado importantíssimo, que deixa o Fortaleza encaminhado para o jogo de volta na semifinal do Campeonato Cearense. A gente segue sendo uma defesa sólida, com a linha de 5 ou com a linha de 4, sofremos apenas um gol na competição, isso é importante. E agora a gente precisa ajustar cada vez melhor o nosso jogo, o nosso volume ofensivo, as chances criadas. O que eu tenho de muito importante, e eu quero aproveitar ao máximo, são essas 3 semanas até o último jogo. Espero que nós possamos estar nesse último jogo da final. Temos mais um jogo no final de semana para cravar isso. Metade do caminho já foi trilhado. 90 minutos separam Fortaleza da 10ª final consecutiva de Campeonato Cearense. André, apesar da vitória, o torcedor do Fortaleza está preocupado depois do final de semana com a possível saída do Adam Bareiro. Qual o tamanho do prejuízo técnico, caso isso venha a se confirmar? Olha, Gabriel, se caso confirme essa saída do Bareiro, é de fato uma ausência muito sentida. Vai ser muito sentida pelo Fortaleza, porque o Bareiro não é só o artilheiro. Ele é a referência ofensiva, ele é o cara que tem uma característica de ser aquele centroavante que briga, que o Fortaleza não tem no elenco hoje. Contratou o GB agora para ser uma alternativa, tem o Kaique, que tem poucos minutos em campo, mas nenhum deles com a entrega que o Bareiro tem.
Caso saia de fato, vai ser um prejuízo gigantesco, até porque é esse o momento que o Carpini começa a ter mais peças para ampliar o seu leque, para ter mais opções para montar o Fortaleza. E a gente deve começar a ver um time com identidade melhor definida daqui para frente. Você perder a sua referência ofensiva justamente nesse momento será um prejuízo gigantesco caso seja concretizado. E quando a gente fala do jogo de sábado, a gente pode falar que o Fortaleza vem pavimentando bem nessa caminhada dentro do campeonato. E essas novas peças conseguem dar essa nova dinâmica. O Fortaleza teve boas notícias na vitória sobre o Ferroviário, não apenas pelo placar, por já praticamente ter encaminhado a sua vaga na final, mas principalmente porque o Carpini agora tem um lateral esquerdo. O Fuentes estreou no segundo tempo. Ele tem mais opções para os lados do campo. O Vitinho fez gol. O Luiz Fernando já começou como titular. O Fortaleza começa a ter mais alternativas. E antes a gente via o Carpini montando o time com 3 zagueiros, com 3 volantes, muito mais por uma questão de necessidade e não apenas por opção dele. Daqui para frente, a gente deve ver um Fortaleza mais com a cara do seu técnico, de acordo com o material humano que ele tem na mão. E, André, já dá para a gente projetar, com os resultados do fim de semana, mais um Clássico Rei se aproximando na final do Campeonato Cearense? Convenhamos, Gabriel, que sim, né? Claro que futebol tudo pode acontecer, Floresta e Ferroviário podem surpreender na partida de volta, mas Ceará e Fortaleza são superiores tecnicamente, mostraram isso no primeiro jogo. Eu não falo isso só pelo placar, mas pela maneira como os jogos se desenharam, deu pra gente perceber que o favoritismo foi confirmado no jogo da ida e acredito sim que vai ser confirmado na volta e teremos o Clássico Rei na final do Campeonato Cearense. Só para variar, né, meu amigo? Para concluir rapidinho, dá para a gente dizer que os trabalhos estão evoluindo nos dois times? A gente consegue perceber isso sim. É um começo de ano, claro que ainda tem muita coisa pela frente. Há necessidades claras de algumas lacunas que precisam ser preenchidas, tanto no Ceará como no Fortaleza, mas isso precisa de tempo. Esses trabalhos eles vão alcançar o seu auge, o torcedor espera, na Série B do Campeonato Brasileiro. Mas é importante você perceber já um grau de evolução, pelo menos em estágio inicial, já nesses primeiros jogos. Obrigado, André, pela tua participação. Tamo a gente junto. segue acompanhando o Campeonato Cearense.